ele. Vou mandar o link no seu Instagram. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver como é que tá. Mandar lá pros VIPs. Cadê o fone? Ele vai conectar. Ele já tá pesado. Botei aqui pra não ficar sem bateria. Carregando. Tá. Manda aí pro pessoal enquanto vou. Boa tarde, boa tarde. Tá mandando? Não vai saber pra você. Você me escuta. Ih, tá pegando áudio lá de fora. Pega o som todo. Boa tarde, boa tarde. Vamos começar mais uma live nessa quarta-feira. Estou hoje só eu aqui. O Alexandre tá viajando, né? Tá no Beto Carreiro. Então, hoje ele tá caminhando pra lá. Acho que ainda não chegou, não. Ele tá no trajeto aí. Mas tá nesse roteiro nosso aí do Beto Carreiro. E... Não, manda aí, por favor. E aí eu já queria pedir pra você, como sempre, curte essa live, envia pros seus amigos, avisa que já começou. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, gente. Nós vamos falar da colonização europeia no sul do Brasil. Então, hoje, né, o papo vai ser um pouquinho mais histórico, mas, né, vai ser legal, vai ser muito importante pra gente que viaja, né? Pra gente que gosta de viajar, que gosta de estar em lugares diferentes, é muito bom saber da história daquele lugar que a gente está indo, né? Porque às vezes a gente só passa ali, a gente não entende muito o porquê daquela arquitetura, né? O porquê daquela comida, a gente não entende muito o porquê da cultura dos lugares. Então é importante a gente dar uma pesquisada, dar uma lida, né? Então hoje eu vou te poupar desse trabalho de pesquisar, de ler, e vou te contar aqui um pouquinho dessa história da colonização do sul do Brasil. E aí você vem comigo, já avisa pra todo mundo que começou. E enquanto vocês estão chamando aí a galera, né, eu queria avisar pra vocês que o nosso cashback, né, do Chame um Amigo, nosso programa, né, convide um amigo, ainda tá funcionando, viu? Então, se você ainda não convidou um amigo seu que nunca viajou pra viajar com a gente, é o momento. Pensa aí numa pessoa que nunca viajou com a gente e você, quando acabar a live, você vai mandar uma mensagem pra ela, pedir pra ela entrar em contato com a gente, tá bom? E aí o que acontece? Se ela fechar um pacote até R$3.000, você que indicou vai ganhar um cashback de R$100. E se ela fechar um pacote acima de 3.000, você que indicou vai ganhar um cashback de R$200 para usar em qualquer uma das nossas viagens. Então você já aproveita, ele vai escolher uma viagem, você já aproveita, pega seu cashback, já junta ali e faz a sua viagem junto com ele, tá bom? Então, já pensa em um amigo para quando a live acabar você mandar uma mensagem para ele, tá bom? Outra coisa, vai lá no nosso site, que já tem algumas viagens lá de 2027, já tem algumas coisas lá entrando novas. E tem também os roteiros desse ano, né? Então você pode entrar lá, dar uma olhada, já ver o que te interessa, o que você gostaria de conhecer, que gostaria de ir. Alguns ali estão ainda com valores em estudo e tudo mais, mas você já pode ir ali conversando com a gente, já ir de repente guardando sua vaga, né? Que é sempre bom se programar com antecedência para viajar tranquilo, né? E lá no site também você vai ter 2 botões. Um escrito Grupo VIP, que é o nosso grupo, né, dos nossos clientes VIPs. E lá a gente coloca promoções, condições especiais de pagamento, tem enquetes, né, tem sorteios,
Então lá a gente movimenta lá para vocês estarem sabendo quando a gente tem alguma novidade, entra alguma coisa nova nos roteiros, a gente coloca lá primeiro. Então lá o pessoal tem uma prioridadezinha. Então se você quer fazer parte disso, já vai lá no nosso site, pode ir lá que no nosso site tem como, aqui no Instagram também tem como, viu? Você clica lá na nossa bio que você vai conseguir também entrar no nosso grupo VIP. Mas você pode ir lá no site, também vai ter um botão lá do grupo VIP, você pode entrar também. E outro botão que vai ter também lá na página no nosso site é o de avaliação do Google. Tu pode clicar lá direto, vai cair na nossa página do Google e aí você avalia a gente, dá as estrelinhas lá pra gente, escreve lá a sua experiência, né? Como que foi viajar com a gente, se você gostou, pra qual lugar você foi, né? E aí você avalia lá para que mais pessoas possam nos conhecer, para que mais pessoas possam viajar com a gente, tá bom? E aí é muito importante. E também é muito importante que você aqui no Instagram curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, né? Então também comenta lá quando for algum vídeo de viagem, alguma coisa assim mais específica. Se você foi, comenta lá, eu fui, achei muito legal, né? Foi muito divertido. Então é importante, a gente gosta de saber desse feedback de vocês também, tá bom? Então ajuda também a gente aí a fazer aparecer, né? A dar o tour no Instagram, tá? Então, dito isso, vamos começar, né? Como eu disse, o nosso tema de hoje é a imigração europeia no sul do Brasil. Então, aqui, né, vocês já devem ter pensado ali, né? Por que o sul do Brasil parece um pedacinho da Europa, né? Você já deve ter visto ali, se você já foi, né, lá no sul, se você já passeou por lá, você já deve ter percebido, né, que é um pouquinho diferente do restante do Brasil, né? Não é muito parecido a arquitetura, né? As coisas não são muito parecidas, né? E aí você, não sei se você já conhece, mas você já me conta aqui nos comentários se você conhece Gramado, se você conhece Blumenau, Brusque, Curitiba. Alguns desses lugares a gente já foi, né? E algumas pessoas já foram conosco, né? E devem já conhecer também. Me conta aqui se você já foi, o que você achou, né? E aí, né, tem uma coisa muito interessante. A gente vai falar de vamos falar de duas festas, né? Que é a FENARRECO e a Oktoberfest. Você sabia que a Oktoberfest e a FENARRECO começou muito antes da primeira festa aqui no Brasil? E que um pedacinho dessa história passou aqui pertinho da gente, passou aqui por São Gonçalo. Você sabia disso? Que a história da imigração europeia passou por aqui, por São Gonçalo? Pois então, nós vamos descobrir hoje por que eles passaram por aqui, né? E aí a gente vai viajar um pouquinho no tempo, tá bom? Então, o que acontece? Primeiro, a gente precisa entender o contexto histórico, né? O que estava acontecendo nessa época, né? Por que o governo brasileiro trouxe europeus para cá, né? O que estava acontecendo nessa época, né? Para que isso acontecesse. Então, algumas coisas estavam acontecendo lá na Europa e aqui no Brasil, né? Tinham contextos históricos ali que estavam acontecendo que acabou que foi de interesse dos dois que essa imigração acontecesse. Primeiro, lá na Europa era uma época de muitas crises, né? Estavam acontecendo algumas crises, não só políticas, né? Também, mas não só políticas, né? Tinham também mudanças industriais, perseguições religiosas, né? Enfim, mas assim, o que era muito grande que estava acontecendo eram conflitos políticos, né? Principalmente entre a Itália e a Alemanha. E aí houve, né, guerras de unificação, e aí acabaram com grande parte da região. Outra coisa que estava acontecendo também, que foi muito forte nessa época, foi uma pobreza rural, né, muito forte, né? Os camponeses europeus, eles estavam passando por uma miséria, né, falta de terra. Então, eles estavam ali sendo sufocados por isso tudo, né? E aí, eles acabaram sendo ali como que expulsos, né, dessas regiões. E aqui no Brasil, estavam acontecendo umas coisas que acabaram sendo oportunas, né, para esses imigrantes que estavam precisando sair ali da Europa. Aqui no Brasil estava acontecendo o fim da escravidão, né?
Então, o Brasil, ele precisava substituir essa mão de obra escrava, que não podia mais acontecer aqui, e também estava acontecendo ali a expansão do café, então, de fato, eles precisavam de mais trabalhadores, né? O governo brasileiro, ele queria, né? Ele estava tendo o risco ali de perder aquelas terras ali da parte do sul, né, do Brasil. Então ele estava com um plano ali de ocupar ali aquela região, né? De levar pessoas para povoar, né? Aquela parte ali do sul. E ele precisava de gente para ir para lá, né? E também acesso a terras, né? E aí o Brasil ele foi dando ali essas oportunidades, né? Quem viesse para cá, né? Os imigrantes que viessem para cá, né? Eles iam receber ali subsídio do governo, acesso a essas terras, né, que eles precisavam ali ocupar. Então eles tiveram aí né, um jogo um conflito de interesses, né? Então acabou que eles ali fizeram isso e aí os imigrantes começaram a vir pro sul do Brasil. E aí quando eles vinham para cá, né, eles vinham de navio, né, para cá. Tem umas fotos aí, não tem? Produção, tem umas fotos aí, não tem? Do pessoal nos navios, os imigrantes, né? O que acontecia? Eles, então, né, passando por toda essa situação ali na Europa, né, difícil, as famílias não tinham muita escolha, né? Senão vir, né, pro Brasil, vir embora. Então, muitos deles pegavam ali suas famílias, né? Sua esposa, seus filhos, né, principalmente ali o pessoal italiano, né, que eles eram muito unidos, né, eles são muito família, né, então eles pegavam ali sua esposa, seus filhos, suas malas, embarcavam lá no navio com essa promessa ali de ter terras, né, de ter uma nova vida, né, começar a vida num novo lugar. Então eles vinham aí na foto, dá pra ver, ó, os imigrantes embarcando nos navios com essa promessa de vir para uma outra terra e recomeçar, né, a vida deles aqui. Então eles vinham, a viagem, gente, deles demorava em torno de 40 a 60 dias, né? Isso tudo dependendo ali do tempo, né? De como estava o tempo em alto mar. Então, se eles pegavam muitas tempestades, eles chegaram a pegar furacões, né? Então o navio ia parando ali em portos mais próximos de onde ele estava para fugir das tempestades, para fugir dos furacões, né? Do mar revolto. Então demorava ali de 40 a 60 dias para chegar, né? Pouca comida, acabava que nesse tempo, né, a comida ficava escassa, né? Não dava porque tinha muita gente, né, para alimentar. Doenças, né, também, às vezes já embarcava doente e acabava passando doença para todo mundo. Então ali era muita gente no navio, né? Por muito tempo. Então acabava ali sendo também esse transmissor de doenças, né? E, claro, né, não menos importante, a saudade, né, que eles deviam sentir, né, ali do lugar deles, né? Da casa, da fazenda, do lugar deles, né? Então, eles passaram por todo esse processo. E aí, gente, eles eram muito corajosos, né? É de uma coragem muito grande você largar tudo assim pra vir morar em outro lugar, né? Que você não conhece, você não sabe nada, né? Mas vieram, né? Vieram. E aí o que acontecia? Eles chegavam aqui no Rio, né? Desembarcavam no porto no Rio de Janeiro. E eles eram levados para a Ilha das Flores, aqui em São Gonçalo, pertinho da gente. E aí ali na Ilha das Flores, tem foto aí também, eu acho, a produção vai colocar já. Aí eles estão nessa foto, acho que eles estão desembarcando, né, estão chegando. E aí eles eram levados ali para a Ilha das Flores. A Ilha das Flores funcionava mais ou menos ali como a imigração no aeroporto, mais ou menos, tá? Tô muito mal comparando, mas era mais ou menos isso. Era uma imigração que acontece ali como que acontece hoje em dia no aeroporto. Eles chegavam e aí eles iam para essa hospedaria, né, na Ilha das Flores, que eles chamavam. E aí eles faziam ali exames médicos, né, se alimentavam, porque eles estavam com fome, né,
faziam um registro, né, dos imigrantes que estavam chegando, e ali eles ficavam aguardando o destino. Então ali eles ficavam aguardando para onde o governo mandaria eles, né? Ali na região do sul, mas em que lugar que eles iriam ficar. Então eles já ficavam por ali aguardando o destino deles, né? Então tem umas fotos aí, ó, o pessoal chegando na hospedaria, né, com as malas, com tudo, né, para fazer toda essa parte aí de registros e tudo mais. E talvez alguns dos antepassados dessas pessoas que vivem hoje lá em Blumenau tenham passado por aqui, pela Ilha das Flores, pertinho da gente. Já pensou? A gente tá lá na Oktoberfest, a gente tá lá na Fenarreco, de repente puxa um assunto com alguém e descobre que essa pessoa tem um descendente que veio na imigração e passou por aqui, e você vai falar, caramba, a Ilha das Flores é lá pertinho de onde eu moro, menino. É mole. Que coisa interessante, esse mundo é pequeno mesmo, é uma ilha. Né? A gente vai se conhecendo, vai se esbarrando pelos lugares. E aí, por isso que é importante também conhecer a história, né, dos lugares. Você sabe que alguns dos antepassados dessas pessoas que hoje vivem lá podem ter passado por aqui nesse período aí da imigração, né? Pertinho da gente, bem aqui na Ilha das Flores. Hoje funciona lá, né, o museu, tem lá fotos, tem histórias, né, de pessoas. Você for lá visitar, tem tudo lá registrado, né? É muito interessante. E aí, então, eles ficavam aguardando o destino deles, né? E aí, quando eles sabiam, o governo vinha e dizia, vocês vão para tal lugar, vocês vão para tal lugar. E aí, como é que acontecia isso? Eles iam, né, pro sul, e aí alguns iam de trem, outros iam de navio de novo, outros iam de carroça, né, que aí imagina, de carroça, devia demorar muito mais. Nossa senhora, não gosto nem de pensar. E aí eles iam ali, nesse trem, nesse navio, nessas carroças, até chegar na colônia, onde eles ficariam. E aí, quem eram essas pessoas, né? Quem eram esses povos, né? E aí... Só um minutinho. Peraí que tá. Tá atrasado. Só um minuto pra gente ver se o som voltou, se tá funcionando. Tá funcionando. Aí, bota no não perturbe logo, pra não ligar de novo. Já botei. Tá, então vamos lá. Nós vamos dividir esses povos agora, tá? Que vinham pra cá. Tinham muitos, mas eu vou dizer só alguns, a gente vai se focar aqui em alguns, né? Mais, que agora são mais importantes pra gente, tá? Foram os alemães, a gente vai falar aqui primeiro dos alemães, né? Os alemães, eles trouxeram, né, pro Brasil, e por isso é muito forte quando a gente vai, né, lá pro sul e aí visita ali lugares que são mais fortes, a cultura alemã, né, que eles trouxeram pra cá, né, a disciplina, eles de fato são muito disciplinados, né, e eles trouxeram pra cá a cerveja, trouxeram pra cá os jardins, trouxeram pra cá as casas no estilo enxaimel, que é aquelas construçõezinhas que quando a gente vai lá no sul, a gente vê bastante. Vai botar aqui a imagem, vocês vão ver, já vão lembrar logo. Que a gente vê muito, fica encantado, fica, ai meu Deus, que casinha linda. Eu amo, acho lindo. Então essa arquitetura, né, que é própria alemã, né, e lá da Europa, né, em muitos lugares tem essa casa, essa arquitetura se chama enxaimel, tá? Então eles trouxeram pra cá, eles trouxeram pra cá essa arquitetura, os jardins, né, e as bandas. Então quando a gente vai em algum lugar, né, que tem ali uma festa alemã, a gente vê logo, né, que as bandas são diferentes, né, são diferenciadas, né, as bandas ali alemães, de cultura alemã, de descendência alemã. E eles têm, né, essa cultura de guardar, né, as tradições e tudo mais, né? Não só eles, né? Todos eles.
Os italianos também, e aí os italianos eles trouxeram pra cá, como eu disse, né, lá atrás, a família, né? A família italiana é muito forte, né? Então eles trouxeram o vinho, as massas, as uvas, então ali as plantações, né? Os parreirais, né? E eles foram trazendo essa cultura pra cá. E também vieram também poloneses, ucranianos, né, muitos outros, né, que trouxeram também outras coisas. Os poloneses trouxeram a agricultura, né, os ucranianos trouxeram a religião, né, a religiosidade deles, né, e aí eles foram ali se estabelecendo nessas regiões, né, ali do sul, então ali Gramado, Brusque, né, e foram guardando as tradições, eles não deixaram nada se perder, né? Quando a gente vai lá no sul, a gente consegue perceber, né, que eles não deixaram a tradição se perder em momento nenhum, né? E aí, né, diante disso, nasceram as festas, né? As festas que a gente vai falar agora, que são, eu acho que é ali o ápice, né, da cultura deles, né, da celebração da cultura. Então, eu vou perguntar aqui pra vocês, vocês acham, primeiro, vocês acham que alguém inventou a Oktoberfest assim, do nada? Vocês acham que essa festa foi inventada? Assim, alguém pensou, vou inventar essa festa aqui desse jeito, né, e vou fazer essa festa. Vocês acham que foi uma festa inventada do nada? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha que é a Oktoberfest. Enquanto isso eu vou pegar minha cola aqui pra não falar besteira, porque eu pesquisei direitinho pra saber da onde é que começou esta festa. E eu descobri uma coisa que eu não sabia. E eu quero ver se você vai saber. Achei. Enquanto você vai me respondendo aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não esquece de curtir, comentar nessa live e compartilhar os nossos vídeos também no Instagram, tá bom? Vou beber uma água enquanto você pensa aí. Vamos lá. A Oktoberfest, gente, começou... Foi quase que do nada, tá? Não foi do nada, mas foi quase que do nada. Vamos dizer que foi uma festa que se transformou, tá? O que aconteceu? Lá em 1810, em Munique, na Alemanha, um homem chamado Luís de Baviera, ele era um príncipe, e ele estava para se casar com a princesa Teresa. E aí eles, então, decidiram organizar uma grande festa popular. Tá? E aí nessa festa teve corrida de cavalo, teve música, teve comida e toda a população ali da região participou dessa festa. Então foi uma festa bem popular mesmo, veio todo mundo, participaram. E aí a festa foi tão boa, fez tanto sucesso, que eles repetiam essa festa todos os anos. Nem era mais noivado de ninguém, mas eles faziam a festa de novo, porque a festa foi muito boa, eles gostaram muito. E aí eles foram repetindo todo ano, e assim nasceu a Oktoberfest, né? Que eles chamaram de Festa de Outubro, né? Que significa ali Oktoberfest. Mas a Oktoberfest, né? Ela não acontece em outubro, né? Lá na Alemanha, ela acontece em setembro, né? Mas por quê? Porque originalmente ela acontecia em outubro, gente. Só que aí depois, como todo ano ela se repetia, né? Com o passar dos anos, eles perceberam que em setembro o clima era mais agradável, né? Pra fazer uma festa. Então, com dias mais longos, né? As temperaturas eram mais agradáveis, era um dia um pouquinho mais quente. Então, eles passaram a festejar em setembro, né? Era ali... passou a começar em setembro e terminava nos primeiros dias de outubro, né? Mas o nome
festa de outubro se manteve por tradição, né? E aí, aqui em Blumenau, ela acontece, né? Ela nasceu aqui em Blumenau, né? A Oktoberfest, eles começaram a comemorar essa festa em 1984, né? A Oktoberfest daqui de Blumenau, né? Ela nasceu em 1984, mas aqui no Brasil essa história é um pouquinho mais emocionante, né? Nesse ano, 1984, Blumenau foi atingido por muitas enchentes, né? Enchentes muito grandes e causaram um prejuízo enorme, né, para a cidade. E aí eles precisaram, né, recuperar essa economia de algum jeito e levantar o ânimo da população. E aí eles se inspiraram nessa festa de Munique, né, e criaram a Oktoberfest daqui de Blumenau. Né, essa festa ela ajudou muito, né, a população ali, né, na época, né, movimentou o comércio, atraiu turistas, né, e com certeza fortaleceu o orgulho da comunidade alemã ali naquele lugar, né. E hoje a Oktoberfest aqui do Brasil, a gente já falou isso aqui outras vezes, mas a Oktoberfest aqui do Brasil é a segunda maior Oktoberfest fora do mundo, né, fora da Alemanha. Tem Oktoberfest em vários lugares, mas a segunda maior é aqui no Brasil, né? Então a primeira é lá na Alemanha e a segunda é aqui no Brasil, em Blumenau. Então é uma festa assim que eles celebram, né, a tradição cervejeira deles, né, que eles gostam, as danças típicas, as danças folclóricas, a gastronomia, né? E, lógico, o espírito de comunidade, né, que eles são muito unidos mesmo. Então agora a gente está pesquisando muitas coisas, né, da Oktoberfest, porque tá chegando aí nossa Oktoberfest, e a gente vê muitos vídeos, eles falam muito sobre isso, né, sobre a comunidade alemã, né, como eles são unidos, né, como eles se têm ali todos como família mesmo. Então isso é muito legal. E uma outra festa que também, né, é importante é a Fenarreco. A Fenarreco, gente, eu vou confessar pra vocês que eu não tinha ouvido falar ainda. Nunca tinha ouvido falar. E aí, fui conhecer esse ano, né? Fui pesquisar, saber o que era. Foi esse ano quando a gente colocou ali no roteiro, né? A Fenarreco com a Oktoberfest, que eu fui descobrir o que era a Fenarreco. Olha aí os marrecos da Fenarreco, né? Os mascotes da Fenarreco, casalzinho de marrecos muito fofo. E a Fenarreco significa Festa Nacional do Marreco. Ela acontece em Brusque, né, em Santa Catarina. E nós vamos visitar também. Mas por que eles escolheram marreco, afinal de contas, né? Por que marreco? Perguntaram isso ontem, né? Perguntaram isso ontem. Uma amiga nossa perguntou ontem, mas por que o marreco, meu Deus? E aí o Luiz até falou, assiste a live que a gente vai responder lá na live, por que do marreco? E eu vou responder aqui pra vocês. O marreco, ela era uma ave que era criada, tinha muito, né? As famílias descendentes dos alemães ali em Brusque, elas criavam muitos marrecos, né? Todo mundo tinha marreco, era muito comum criar marreco. E aí, essas pequenas propriedades ali rurais, elas foi se tornando ali um prato típico deles, né? Um prato tradicional deles era o marreco, porque eles tinham bastante marrecos. Então, o marreco ali era um prato típico, né? Muito tradicional da culinária local ali, né? De Brusque. E aí eles faziam uma receita muito famosa que eles faziam, era marreco recheado com repolho roxo, purê de maçã e tinha os acompanhamentos ali que eles colocavam também no prato. E isso virou um símbolo da gastronomia de Brusque, né? Lá em Brusque, inclusive, né, eles serviam com purê de maçã, porque lá em Brusque também tem muita maçã, viu? Tem várias macieiras lá, quando a gente vai lá, a gente colhe maçã no pé, então é muito legal. Então, purê de maçã, porque tinha muita maçã, tinha muito marreco, então eles juntavam uma coisa na outra e pronto. Fez um prato ali típico, né, que virou um símbolo da região e virou também, né, o marreco ali, depois ele foi escolhido como símbolo da festa, porque era muito importante para eles, né, de fato, era um prato típico, né, da culinária daquelas famílias, daquela região. E aí, além de celebrar, né, o marreco, eles também celebram ali a cultura dos imigrantes alemães, né? Então a união das famílias, a culinária típica, né?
Aí vem muito ali paralelo ali ao Oktoberfest, né? Música, danças folclóricas, né? As tradições que foram preservadas. Então, quando a gente visita ali essas festas e esses lugares, né? A gente está conhecendo ali duas festas, né? Que são as maiores festas da tradição germânica no Brasil, né? Então, a gente conhece ali muito da cultura do lugar, né? Desse povo. E aí, a gente... Tem outras fotos? Tem mais fotos ali da FENARRECO. E aí... Calma aí, deixa eu achar aqui. E aí, gente... Quando nós vamos nesses lugares... Quando nós vamos nesses lugares... Olha só que legal. O desfile na Oktoberfest. E quando nós vamos nesses lugares, né? Em Blumenau, na Oktoberfest, na FENARRECO, em Brusque, em Gramado, né? Quando a gente visita as vinícolas desses lugares, né? A gente está, de fato, né? Encostando ali na história, né? Tocando um pouco ali na história daquele lugar, daquele povo, né? Então é muito importante que a gente tenha também esse olhar, né? Não visite só por visitar, não ande nas ruas só por andar, né? Mas que a gente pense nisso, né? Eu tenho muito isso, que eu também tenho muito isso do meu pai, né? Mas de observar o lugar, né? Observar o lugar, observar as pessoas, observar a cultura daquele povo, né? Então... nunca é por acaso, né, as coisas que estão ali. Então é bom você parar um pouco, porque a gente às vezes está na viagem e quer fazer tudo correndo, né? Quer andar correndo, quer ir na loja comprar as coisas e quer não sei o que, e quer visitar isso, e quer visitar aquilo, para no ponto turístico, tira a foto, vai embora. Nem olha direito pro que tem ali, né? Mas parar mesmo, de fato, né? Parar, olha, né? Vê o que é. Observa as pessoas daquele lugar, para que você possa entender também e tocar também ali um pouquinho da história daquele lugar, né? E aí, a Oktoberfest, né? Ela é muito mais do que uma festa da cerveja. Normalmente a gente pensa isso, né? Ah, mas é a festa da cerveja. Não é isso, né? Tem mais do que isso, né? A FENARRECO não é só a festa do Marreco. É a festa do Marreco, eles estão celebrando o Marreco. É mais do que isso, né? Assim como aqui pra gente o carnaval não é só um desfile, né? O futebol não é só um jogo. Tudo tem uma cultura por trás, né? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um laço cultural muito forte, né? Cada lugar vai ter o seu, né? A sua festa que vai juntar ali culturalmente aquele povo, né? Então... a Oktoberfest e a FENARRECO são celebrações, né? Celebrações da cultura, das famílias, da história de um povo, desse povo que sofreu tanto, que veio em busca de uma vida melhor, que se estabeleceu aqui, né? Que teve ali que lidar com a saudade, né? Da família, não sabia se ia ver de novo, né? Se viram outra vez, né? A gente não sabe. Mas alguns talvez não tenham nunca mais visto a sua família que ficou, né? Para trás. Ou que foi para um outro lugar, né? E às vezes a gente não tem essa noção, né? De que tudo isso conta até hoje, né? Conta a história desse povo que chegou aqui, né? Em busca de uma vida melhor, né? Então, gente, vocês vão percebendo como tudo no fim vai fazendo sentido, né? Eles trouxeram seus costumes, trouxeram as receitas, as músicas, as tradições. Tudo isso foi passado de pai para filho, né? De avô para neto, né? E aí eles vão, quando a gente vai lá, né? Eles vão receber a gente com muito carinho, né? Com muito amor, né? Nós somos sempre muito bem recebidos quando nós vamos nesses lugares, né? Visitar essas festas, né? Quando a gente vai em Blumenau, quando a gente vai em Brusque, a Gramado, né? Nós sempre somos muito bem recebidos, porque eles querem contar pra nós essa história, né? Também. E a gente vai e participa um pouquinho ali, né? E celebra junto com eles
também, tudo isso. E é isso, gente, essa tradição que vai continuar viva, né? E continua viva até hoje. E não vai se perder, porque eles são muito fortes, né, em guardar tradições. E é isso. Hoje, a história foi rapidinha hoje. Chamou o pessoal. Mas eu queria... Aqui, ó, deixa eu falar com vocês aqui. Deixa eu ver. Ó, meu pai viu aqui, ó. Maria Luísa falou: achei maravilhoso quando eu fui. E é maravilhoso mesmo, é muito bonito. Meu pai não vai conseguir entrar, tá só de olho na gente. Ele falou que ia tentar entrar, mas deve estar enrolado lá no ônibus. Mas tá bom, tá de olho, tá bom. E é isso, gente, ó. Deixa eu avisar pra vocês aqui. Não se esqueçam de curtir e comentar e compartilhar os nossos vídeos, tá bom? No Instagram. A gente tem feito vídeos muito legais. E queria também lembrar vocês da nossa... Vou falar. Eu queria lembrar vocês do nosso programa de cashback. Então, indica seu amigo. E aí eu já quero dar uma sugestão pra vocês. Aproveitando. Então você vai pensar no seu amigo, você que ficou com vontade de conhecer a FenaReco e a Oktoberfest, pois então pensa aí no seu amigo e eu vou te dar uma sugestão. Você fala com ele: olha só, a gente vai para FenaReco e Oktoberfest. Pode avisar pra ele aí. Já manda mensagem quando a live acabar, você avisa e eu vou dar essa sugestão pra você. A gente contou essa história aqui e pra também vocês saberem, né? E também pra levar vocês pra essa viagem com a gente, viu? A gente vai pra FenaReco e Oktoberfest. Vamos visitar Blumenau, Curitiba, Brusque e muito mais. São 7 dias de viagem. Nós vamos no dia 4 de outubro, tá bom? Dia 4 de outubro. A gente vai ficar hospedado. A gente também nessa viagem, antes de falar da hospedagem, a gente nessa viagem também vai passar pelo caminho do vinho. Então a gente vai passar ali em São José dos Pinhais, vamos visitar as vinícolas, né? Esse caminho do vinho ali na região de Curitiba, né? É o maior roteiro de turismo rural do Brasil. Então a gente vai passando ali pelas vinícolas, né, tradicionais da região, salamerias, né? E aí tudo isso com degustação e tudo mais, cafés especiais, né? Tem um morangal que a gente vai, funciona no esquema colhe e paga, né? Então você entra no morangal ali, colhe os seus morangos, é muito legal, né? Aí também tem geleias, queijos, pães, a gente vai visitar tudo isso, viu? Ali na região de Curitiba, né? Depois a gente vai pra Brusque, e aí lá em Brusque a gente vai participar da Oktoberfest, tá? Primeiro a gente vai visitar a Oktoberfest. Então a gente vai chegar em Brusque, vai ali visitar, né? Vai ter ali um tempo livre, né? Pra gente visitar ali a Oktoberfest. Então a gente vai participar. A gente fica, né, hospedado bem perto, né, da Oktoberfest. Então a gente tem ali uma facilidade, né, de chegar na festa. A gente vai num horário onde não tem muita gente. Isso é muito importante. Nós vamos num dia que é o dia da família, né, que eles chamam. Então é um dia mais vazio, é um dia mais tranquilo, porém com todos os eventos que acontecem normal. É uma agenda normal de um dia comum da Oktoberfest, só que para famílias. Então nós vamos num horário e num dia que vai favorecer a gente conhecer tudo que tem ali pra gente ver. Então a gente vai ver as apresentações, né, as danças típicas, a gente vai ver o pessoal ali com os trajes, né, tradicionais. Vamos poder ali participar de tudo que tem, né, provar da gastronomia. Quem gosta da cerveja, do chopp, vai poder tomar também, né, porque vai estar bem tranquilo, tá bom? E aí a gente também faz um city tour em Curitiba, que a gente visita o Jardim Botânico, o Centro Cívico,
o Parque Barigui, o Memorial Ucraniano. Lembra que eu falei do povo ucraniano? Pois bem, a gente vai visitar o Memorial Ucraniano. Eles também vieram ali na época da imigração, viu? Então a gente vai visitar esse memorial. E aí também vamos... calma aí. Também vamos almoçar no restaurante Madalosso, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? O restaurante Madalosso tá aí há muitos anos, né? Sendo ali um restaurante muito tradicional aí em Santa Felicidade. Então a gente para lá para almoçar, né? No restaurante Madalosso, tá bom? Depois da Oktoberfest, nós vamos visitar a Feira FIP, tá? Isso. Aí a gente vai visitar a Feira FIP, que é uma feira têxtil, né? Uma feira de roupas. E aí lá tem mais de 250 lojas de fábricas de roupas locais, tá? O pessoal gosta muito de ir pra lá porque o preço é muito em conta, né? Porque é preço de fábrica, né? Então sai muito em conta. O pessoal gosta muito de ir pra lá pra fazer as comprinhas. Você quer das comprinhas, tá bom? Esse é seu momento. Seu momento de brilhar, né? E aí depois a gente vai pra Fenarreco. Na Fenarreco, a festa mais gostosa do Brasil. Olha que chique. E depois a gente vai pra Fenarreco, né? Pra gente celebrar ali, né, com os nossos imigrantes germânicos, né? Então a gente fica ali na Fenarreco, participa de tudo também num horário muito bom também, num horário que não tem muvuca, num horário que não tem auê. Pode ficar despreocupado com isso, porque nós vamos num horário muito tranquilo, tá? A gente fica também na Fenarreco, no hotel que é bem pertinho, então não se preocupe que dá pra ir, depois voltar pro hotel. Tô cansado, volta pro hotel, descansa um pouquinho, volta lá na festa um pouquinho, tô com fome, volta pra comer, depois volta pro hotel. Pode ficar tranquilo, dá pra ir e voltar várias vezes, sem problema nenhum. E aí a gente vai participar dessa festa aí, vai também participar de tudo, os desfiles, as bandas, né? A gente vai ter esse tempo aí pra visitar a festa, tá bom? Depois a gente vem voltando embora, tá bom? A gente, com um destaque que a gente vai parar ali em Registro, a gente para ali na região do Vale do Ribeira pra comprar palmito. Olha só que legal. Então ali tem uma região ali que tem palmitos muito gostosos e a gente para ali pra dar uma paradinha ali pra comprar os palmitos, tá bom? Então se você tem interesse em ir com a gente visitar a Oktoberfest e a Fenarreco e ver mais um pouco, né, e ver de perto e ver ao vivo toda essa cultura, dia 4 de outubro, são 7 dias de viagem, tá bom? Aí já entra em contato com a gente, aquela coisa, né? Entra em contato com a gente, garante seu lugar, não fica de fora, tá bom? E a gente também, outro lugar que vai passar ali, não é totalmente, né, nessa cultura, mas a gente vai pro sul também. Mas aí já é outra história pra contar, depois eu conto em outra live. Mas eu vou deixar aqui pra vocês um spoilerzinho. Mandaram a pergunta aqui, vai ter bingo no ônibus? Sempre tem bingo no ônibus, sempre tem bingo no ônibus, minha gente. Sempre tem bingo no Mandou ônibus. na caixinha de perguntas aqui. Sempre tem bingo no ônibus. Ó, o Alexandre tá aqui, ó. O Alexandre falou que tá pertinho lá tá pertinho de Curitiba, né? É mesmo, passa aí perto. Ai, meu Deus, quase que eu saí de tudo aqui, ó. Ele falou, tô ansioso pra chegar o dia dessa viagem, lá é maravilhoso. E a polenta com fígado de frango, meu Deus do céu. E as massas? As massas, meu Deus. E o vinho, o vinho. O vinho e as massas, isso é que me pega. As massas das nonas italianas, eu queria. E aí depois, nós vamos, aqui ó, outra viagem que a gente vai passar ali no sul do Brasil, que aí já é outra história. É perto de Blumenau, tá aí, né? Mas que é perto de Blumenau, mas que é Carnaval 2027. E é isso aí, a gente já tem nossa programação do Carnaval do ano que vem. E você que não tinha pensado nisso ainda, pois pode começar a pensar, tá? Onde é que você vai passar seu Carnaval no ano que vem? Nós vamos para as Missões de Santo Ângelo, vamos para a Ametista do Sul e vamos visitar o Salto Iocumã. É isso mesmo.
São esses 3 lugares maravilhosos que nós vamos visitar no carnaval, tá? Fora outros lugares, né, que a gente vai passar também, vai visitar. Então, ó, a gente vai visitar Curitiba, e aí a gente visita lá, né, todo aquele city tour, né, de Curitiba que a gente faz. Então, visita o Jardim Botânico, né, visita ali um tempo, a gente deixa um tempinho ali para vocês também fazerem as suas visitas. E a gente vai voltar no restaurante Madalosso para o baile de carnaval. Nosso baile de carnaval vai ser lá no Madalosso. Então você pode levar sua fantasia, que a gente vai participar lá do baile de carnaval no Madalosso, tá bom? E aí a gente vai conhecer Campos Novos, em Santa Catarina, tá bom? Depois a gente vai a São Miguel das Missões, né, que é um sítio arqueológico, né, que conta ali um pouco das missões jesuíticas, né, ali naquela região. Então aí já é outra história que a gente deixa para uma outra live que eu vou contar para vocês, para não dar nó na nossa cabeça e engolar tudo, tá bom? Mas a gente vai estar lá no sul, e aí a gente participa de um café missionário, a gente participa de um espetáculo de som e luz ali também em São Miguel das Missões. Então é muito interessante também, né? A gente visita o Salto Iocumã, que é uma cachoeira longitudinal, a maior do mundo. Então é uma queda longitudinal, assim, a maior do mundo inteiro, o Salto Iocumã, né? Então é uma visita que a gente vai contemplar essa cachoeira, a coisa mais linda do mundo, tá? Também vamos visitar a Ametista do Sul, onde a gente visita ali a igreja de São Gabriel, que é toda revestida toda não, né? Mas tem as paredes revestidas de cristais ametistas, né? São mais de 40 toneladas de cristais, né? Que ali vão revestir a igreja. A gente faz um passeio de trenzinho, a gente visita a torre turística que fica ali perto da igreja, a gente sobe e tem uma vista linda da cidade, uma coisa espetacular. A gente visita o Geoparque, a gente visita a pirâmide esotérica, a gente vai visitar um restaurante subterrâneo, né? Onde a gente conhece ali uma mina, né? Também em atividade, né? Então tudo isso ali voltado para ametista, a pedra ametista, né? A gente vai no parque também, no Ametista Parque Museu, e a gente vai visitar ali a maior jazida de pedras ametistas do planeta. São pedras imensas, né, de ametista, que não tem nem preço, assim, né, porque são muito grandes e muito valiosas, né, são os geodos, né, que eles chamam, né, os geodos de ametista muito valiosos, muito grandes. Então a gente vai conhecer também nós vamos visitar 2 restaurantes subterrâneos, viu, gente? 2, um num dia e o outro no outro, tá bom? Então vai ser também um passeio muito legal. Depois a gente vai a Porto União, né? E é isso. A gente vai fazer essa nossa viagem vai ser... Cadê a data? Achei. Dia 5 de fevereiro, são 10 dias de viagem. Então, se você tem interesse em conhecer também esse pedacinho do sul, né? Você vem com a gente. Carnaval. Sim, eu falei. Fala. Se você quer também passar esse carnaval diferente com a gente, né? Lá no sul do Brasil, você pode entrar em contato também, já garantir o seu lugar, tá bom? O que tem aqui? Outro aviso. Entra no grupo VIP, porque a gente vai anunciando as nossas viagens lá primeiro. Então, se você gosta de spoiler, se você gosta de saber das coisas em primeira mão, você não pode ficar de fora do grupo VIP, porque é lá que a gente anuncia primeiro. Então, quando a gente fecha um pacote, anuncia lá primeiro. O pessoal lá garante a vaga primeiro. Mas se você não quer perder seu lugar, às vezes a viagem quando a viagem vem pro público, já tem só 2 vagas, 3 vagas, porque lá no grupo VIP mesmo a gente já encheu tudo. Então, se você quer ter essa prioridade, entra no grupo VIP, tá bom? Pra você escolher o lugar. Escolher o seu lugar, que é importante, né? então, você pode estar lá com a gente. Deixa eu ver.
Ah lá, a Verônica falou, se eu pudesse eu só vivia viajando com vocês. Viajar é muito bom, né, Verônica? Caramba, é maravilhoso. Eu também, se eu pudesse eu só vivia viajando. E aí, deixa eu falar, antes da gente terminar, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, tá bom? Já, 2 spoilers. Calma. 3 spoilers. São 2 só. Você tá me confundindo. Olha, a pessoa que está aqui pra me ajudar, ele tá me confundindo. São 2 spoilers. A gente já vai anunciar a nossa viagem para Passa Quatro. E vamos anunciar também o nosso roteiro para Conservatória. Tem uns outros aí também que estão, né, sendo trabalhados. Mas a gente já tem ali certo. Passa Quatro e Conservatória. Já a gente vai passar para vocês. Mas primeiro a gente vai falar pro pessoal do Grupo VIP. Então se você quer saber primeiro, entra lá no Grupo VIP para você não ficar de fora, não perder, tá? Então a gente já vai anunciar. Já quando? Quando o pessoal do Grupo VIP souber, aí vocês vão saber. Então, se você quer saber primeiro, entra lá no Grupo VIP. É isso. A ordem é essa, tá bom? Então, é isso, galera. Então, tem mais alguma coisa? Não. Só isso que eu queria anunciar pra vocês. Que eu queria conversar. E eu queria já agradecer sempre por vocês estarem aqui comigo, por essa live que foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. A gente quis trazer um pouquinho de história aqui pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Depois me conta, tá? Depois essa live vai ficar salva. Aí você vai lá no Instagram, assiste de novo e me conta lá nos comentários. Eu gostei muito dessa live. Conta mais história pra gente, se você gostou. Se você não gostou, comenta lá também. Tava muito chata. Pode comentar que eu deixo. Mas me conta lá se você gostou desse formato de live, tá bom? E aí a gente vai trazendo mais histórias aqui pra vocês, né? A gente já viu aqui que a gente pode contar de São Miguel das Missões, né? Então, pode ser que seja uma ideia pra uma próxima. Então me conta lá nos comentários se vale a pena, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Quarta-feira que vem a gente tá aqui de novo, às 15 horas. Eu espero você, tá bom? Beijo, tchau. Vai, menino.